Meu irmão, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Leremos aí até o verso 17, ainda na nossa série expositiva do Evangelho de João. Lembrando que hoje é domingo de Pentecostes, de acordo com o calendário cristão. Hoje é dia da gente celebrar a obra do Espírito. Hoje é época da gente inclinar o nosso coração para entender o papel do Espírito Santo. Domingo que vem é domingo da Trindade, e aí nós damos início a esse período enorme do calendário cristão, que vai até mais ou menos o mês de novembro, aí, dezembro, que é o período chamado Tempo Comum. E nesse período, no calendário cristão, é costume nós darmos ênfase na missão da igreja, darmos ênfase sobre a missão da igreja no mundo. E não é coincidência que a gente começa essa série de reflexão, ou de reflexões, a partir dessa data, Pentecostes, que é quando Deus reveste a igreja com poder, para que o testemunho de Cristo corra ao mundo. João capítulo 15, verso 1 até o verso 17, o tema de hoje é Jesus é a videira verdadeira, dentro da nossa série expositiva do Evangelho de João. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Qual? O de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e assim o seu fruto, o vosso fruto, permaneça. De modo que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Senhor, nós estamos aqui hoje, carentes da Tua graça. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, Deus, porque nós não temos força em nós mesmos, nós não temos condições na nossa própria condição humana, na nossa própria situação humana que nos encontramos, sequer de ouvir a Tua palavra, o que dirá ensiná-la, Pai. Por isso nós precisamos do Teu auxílio,
dessa graça que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, no poder do Espírito, na alegria da salvação, em tudo aquilo que Jesus é, em tudo aquilo que Jesus fez, para nos reconciliar contigo. Pai, livra o nosso coração e as nossas palavras de serem manchadas, maculadas, por todo intento humano, de querer apresentar a Tua palavra desprovido do poder e da graça do Senhor. Graça e poder que estão disponíveis para um único motivo: glorificar o nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje nesse culto dominical, para ouvirmos a voz do Espírito profetizada pela palavra pregada. Então desperta os corações, Senhor. Aquece o nosso ânimo, Pai. Inclina o nosso coração, liberta-nos, ó Pai, do cativeiro da lamúria, da murmuração, do cativeiro da ingratidão, da cobiça, mas que pelo poder do Espírito, que está aí para glorificar o Filho de Deus, Jesus, o Senhor nos desembarace de todo engano, Pai, de toda lentidão, em respondermos com fé tudo aquilo que Jesus Cristo fez a nosso favor por graça. É a nossa oração, dependentes de Ti, carentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa aqui é uma quase parábola de Jesus, apesar de que esse texto, principalmente na sua primeira parte, está mais próximo de uma analogia do que uma parábola, no sentido que nós comumente conhecemos. Mas eu quero só chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se você observar esse texto, ele está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco, Jesus faz uma analogia entre a videira e ele, os ramos e os seus discípulos. E no segundo bloco, a partir do verso 9, Jesus explica o que ele disse no primeiro bloco. Gente, o uso da metáfora, o uso da comparação, aqui Jesus está fazendo uso da comparação entre a videira e ele, entre ramos e os discípulos, é uma prática didática muito antiga entre os israelitas. Tão antiga quanto, por exemplo, os provérbios, que nós conhecemos, provérbios de Salomão, que usam um recurso muito interessante, inclusive foi a pesquisa que a gente fez do mestrado lá na USP, sobre provérbios, a gente trabalhou muito esse estilo literário, que nós chamamos em hebraico de machal. O machal geralmente é traduzido como provérbio nas nossas Bíblias, mas machal é uma palavra que tem um sentido muito amplo. Machal é uma comparação didática. Existe um importante teólogo do Antigo Testamento chamado Von Rad, ele chama isso de poesia didática. Não sei quantos de vocês sabem ou lembram aí de algumas poesias metafóricas que nós usamos em português. Vou lembrar aqui de Luís de Camões, né? Quando ele falava que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, né? E ele descrevendo o amor em termos metafóricos, ele compara o amor ao fogo, ele compara o amor à dor, né? E de repente você olha para o amor e vê que o amor tem mais sentido do que meramente uma definição do dicionário. Porque se for no dicionário, o amor ele é escrito como um sentimento de apreço ou afeto por alguém. Não tem poder numa afirmação, numa definição como essa de amor. Você não consegue tocar, isso não atinge seus afetos, não atinge a sua imaginação. Mas quando você fala que o amor é fogo que arde sem se ver, de repente o amor assume proporções que a mera definição do dicionário não consegue apreciar, não é verdade? Queridos, a metáfora tem esse poder, a comparação tem esse poder. A metáfora tem o poder, como dizia Paul Ricoeur, um importante hermeneuta aí, francês. Paul Ricoeur dizia que a metáfora tem o poder de expandir a imaginação. Tem o poder de expandir a nossa experiência com o real. Às vezes nós não conseguimos nos apaixonar o suficiente, ou apreciar suficientemente quem Deus é, ou quem Cristo é, porque nos falta imaginação. A nossa imaginação é empobrecida. Cristãos, em geral, acham que a imaginação é alguma coisa que você tem que tomar cuidado com ela, que nós temos que ser racionais. Ou quando não, nós caímos numa espécie de sentimentalismo religioso, como se a experiência cristã fosse alguma coisa que a gente tem que ficar sentindo o tempo inteiro e não discernindo. A metáfora tem um outro poder. A metáfora vai exigir de você
lógica, porque você tem que ter um mínimo de lógica para entender uma comparação como a que Jesus está fazendo. Mas ela vai para além da lógica. A metáfora tem o poder de atingir como você imagina a vida. Como você imagina a sua experiência com a vida. E Jesus Cristo não quer simplesmente dizer para você, olha, acredita em mim, beleza? Não, Jesus quer que você olhe para Ele como uma videira. Jesus quer que você olhe para Ele como uma planta que está enraizada, que está extraindo os nutrientes da terra, está metabolizando e sintetizando, catalisando todos esses recursos, transformando isso em açúcar para adoçar a uva que ela está produzindo. Para conduzir e levar vitalidade a cada um dos ramos que estão conectados com essa videira. Jesus está usando a analogia orgânica, Jesus está usando a linguagem orgânica para dizer o modo como cristãos se conectam a Ele e o modo como cristãos, uma vez conectados a Jesus, que é a videira, podem produzir frutos. Podem produzir frutos. E é interessante Jesus usar essa analogia para falar da obediência do cristão. Jesus não está usando a analogia de uma fábrica, né? Jesus não está usando a analogia, por exemplo, da carpintaria do pai dele. Porque ele podia fazer a analogia da carpintaria. Assim como meu pai ficava de manhã até o pôr do sol trabalhando com madeira, no final tinha uma cadeira, assim é como você tem que fazer. Obedecer à ordem do pai, trabalhar até suar, e aí no final do dia você vai produzir alguma coisa legal e Deus vai se agradar disso. Não, Jesus não usou esse tipo de analogia. Jesus não está colocando a razão da obediência na disciplina pessoal. Jesus não está colocando a razão e a causa de um cristão frutífero que produz resultado, que produz obediência, a partir de simplesmente um empenho pessoal para obter determinados resultados espirituais na sua caminhada. Porque se Jesus usasse a analogia, por exemplo, da carpintaria, ele poderia dizer que a vida cristã se basearia, em última instância, numa metodologia. Esses dias eu estava montando uma prateleira lá em casa, vi aqueles manuais chineses, né? Eu fiquei com aquele manual que é um teste cognitivo absurdo, né? Peça A, peça B, peça C, conecta não sei aonde, parafusa não sei aonde, põe cola. E aí você fica montando aquela prateleira, tem muita gente que acha que cristianismo é isso. Você vem na igreja para ficar lendo aqui o manual em chinês para você, de como é vida cristã. E aí você tem que seguir determinados procedimentos, passo 1, passo 2, passo 3, e no final você tem uma vida cristã maravilhosa. Você é um cristão que as pessoas reconhecem que você é cristão de verdade, e a sua salvação está tranquila, sua vida moral está equilibrada, e tem gente que acha que cristianismo é isso, uma listinha de coisas para fazer. Jesus não usa a metáfora da carpintaria para explicar como cristãos vivem. Jesus usa a metáfora de uma planta. Jesus usa a metáfora de uma planta. Particularmente, uma videira. Olha, essa parábola da videira, ela não é estranha à linguagem dos israelitas. Irmãos, no Antigo Testamento nós temos vários textos que fazem comparação entre o povo de Israel com a videira. Nós temos Ezequiel 15, que fala dos ramos inúteis da videira, se referindo ao momento em que Israel estava se tornando infrutífera. A vinha que dá uvas boas e bravas, em Isaías capítulo 5, verso 1. A referência à vide excelente, que virou uma vide brava, lá em Jeremias capítulo 2, verso 21. Mas eu quero abrir com você um salmo, particularmente, Salmo 80. Para vocês verem como essa linguagem da vinha e da videira era uma linguagem corrente entre os israelitas, e os discípulos estavam entendendo exatamente o que Jesus estava descrevendo aqui nessa parábola. Salmo 80, verso 8. Observe a linguagem desse salmo. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste. Tu lhe preparaste lugar, ela lançou profundas raízes e encheu a terra. O salmo está falando de Israel. Os montes cobriram-se com a sua sombra e os cedros de Deus com os seus ramos, ou seus galhos.
Ela estendeu a sua folhagem até o mar e seus brotos até o rio. Por que derrubaste suas cercas? Para que todos os que passem pelo caminho colham as suas uvas. Verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende do céu, vê e cuida dessa videira. A videira que a tua mão direita plantou e o ramo que fortaleceste para ti. Então observem que o uso da metáfora da videira não era estranho aos discípulos. Eu citei um texto, e tem outros aqui que a gente poderia citar. Ele também não é estranho, meus irmãos, na literatura dos judeus, que não foi produzida biblicamente, na tradição rabínica, como nós falamos. É muito comum o uso dessa analogia, mas o que importa você entender aqui é que nesse texto, do verso 1 ao verso 8, existe uma metáfora, uma parábola da videira, a parreira que produz uvas, e no segundo bloco, a partir do verso 9 até o final, Jesus aplica a parábola, ele explica o que é a parábola. O primeiro bloco é permanecer na videira, e o segundo bloco, permanecer no amor. Então esse é o paralelismo que você tem aqui. Mas qual é o tema nuclear, o tema que está no centro desse texto? Olha, é um tema que Jesus veio tratando no capítulo 14. Vou citar alguns versos do capítulo 14 que são importantes. O verso 12 diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. No verso 15 do capítulo 14 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. No verso 20 diz, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Falando da união do crente com Cristo. Verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Observa, esses temas estão presentes aqui no capítulo 15. E no verso 23 do capítulo 14, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos com ele, faremos nele morada. Então, existe aqui um mote, um tema, que está se repetindo de novo no capítulo 15. Mas o nosso capítulo começa com uma afirmação bem clara. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus enfatiza o verdadeira? Porque no imaginário dos judeus da época de Jesus, videira estava associada à comunidade de Israel. E Jesus, então, está trazendo as promessas e todo o compromisso das alianças que Deus firmara antes. Está concentrando todo esse compromisso pactual. Deus fez várias promessas, várias alianças, com Adão, Noé, Davi, Moisés, Abraão. E agora Deus está prometendo uma nova aliança, e essa aliança encontra seu sentido e propósito final, definitivo, em Jesus Cristo, que não é qualquer videira. Ele é a videira verdadeira, a videira que funciona. Entretanto, Cristo sendo a videira, existe alguém que é o cuidador, o viticultor, o agricultor, que administra o modo como essa videira frutifica. E quem faz isso? O Pai. Então, irmãos, Jesus está deixando bem claro de início que uma nova comunidade está surgindo em Jesus Cristo. Que não é possível uma comunidade frutífera, não é possível a um discípulo ser frutífero, se ele não se reconhecer como parte de uma videira. E é interessante essa linguagem, como eu falei da videira, porque isso mostra que, seja lá o que significa ser discípulo de Jesus, atenção para isso. Ser discípulo de Jesus significa estar conectado organicamente, isso não é mecânico, isso não é metodologia, isso não é fórmula, isso não é uma religião legalista. Jesus está dizendo, tem que ter uma conexão orgânica comigo. Orgânica, como uma planta, como os ramos que estão conectados com ele. É uma comunidade que não é produzida por método. Não é uma comunidade que nasce com método de crescimento, com gente tentando reproduzir uma metodologia para a religião crescer, trabalhando com marketing religioso, para oferecer serviços eclesiásticos de boa qualidade. Não, não é isso. O que está por trás aqui dessa videira é que quem cuida dela é Deus. Quem faz essa igreja frutífera é Deus. Não é um pastor que é bom gestor, bom administrador. Não é um conselho composto de bons gerentes de desempenho e qualidade total, igreja ISO 7777. É uma igreja, uma comunidade
que está sendo cultivada de maneira providencial, soberana, pelo próprio Deus. E é Deus quem coloca os ramos e tira os ramos, e poda os ramos, e trata os ramos. Esse jardineiro é o próprio Senhor. Irmãos, não é máquina, é um jardim, não é indústria, é uma videira. No verso 2, Jesus continua dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, é simples, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha, é curioso pensar, e a gente vai ver isso daqui para frente, como pode um ramo estar conectado na videira que é Jesus e não ser frutífero? Olha, qualquer pessoa minimamente conhecedora de agricultura, nem precisa ser tão cientista assim na agricultura, sabe que existem ramos que, por alguma razão biológica, simplesmente não são frutíferos. São ramos que estão, de alguma forma, aderidos à videira, mas não estão comungando da videira. É possível. É possível você estar num ambiente cristão e ter um monte de gente pendurada em Jesus, mas não conectada em Jesus. É possível você estar numa comunidade em que as pessoas estão, de alguma forma, associadas à videira, mas não desfrutam da seiva que a videira produz. Por isso são ramos infrutíferos. Mas é curioso, porque o modo como o agricultor lida com esses dois tipos de ramos, os ramos que estão frutificando e ramos que estão estéreis, é muito interessante. Como Deus lida com ramos infrutíferos? Ele simplesmente corta. E com os ramos frutíferos, o que ele faz? Ele disciplina. Ele poda. E disciplina, meus irmãos, é muito confundido entre cristãos. Principalmente se você veio de um ambiente de muito abuso religioso, se você veio de um ambiente de muita exploração religiosa, se você veio de um ambiente em que as pessoas, líderes, eram abusivos, manipuladores, a gente tende a associar disciplina como uma forma de punição arbitrária, como uma forma de punição porque você fez alguma coisa equivocada. E disciplina, meu irmão, que é um importante papel, tanto da igreja como do próprio Cristo, não diz respeito a uma punição, que às vezes a gente associa com o modo como nós disciplinamos os nossos filhos, no sentido, ele fez uma coisa errada, eu vou puni-lo. A disciplina do Senhor acontece independente do que você faça, meu irmão. Independente. Na verdade, a disciplina vem justamente sobre aqueles que têm o potencial da frutificação. Aqueles que verdadeiramente estão desfrutando da seiva da videira. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, vamos falar um pouquinho sobre essa disciplina do Senhor, para que a gente se torne mais frutífero. Esse é um texto importante. Eu costumo dizer para as nossas ovelhas que quando vocês estiverem passando uns apertos aí, dê uma lida nesse capítulo 12, ajuda demais. Irmãos, todos nós, indiscriminadamente, que somos cristãos e desfrutamos da nossa unidade com Jesus, eventualmente nós seremos disciplinados. Mas não é uma disciplina punitiva, de um Deus tirano. Vocês vão ver isso agora. É uma disciplina que emerge de um Deus que te ama. É fruto do amor de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um projeto social, muito tempo atrás, projeto belíssimo, com várias crianças recuperadas do crack. E uma criança que estava lá com seus 13 anos de idade contou um testemunho para a gente ficou muito comovido com aquilo. E ela dizia com muita naturalidade, ela contando o testemunho dela, que os pais prostituíam ela para conseguir dinheiro para ela consumir crack, e toda aquela desgraceira da vida de quem está na rua aí, consumindo a pedra maldita, vivendo nesse cativeiro desumano. E eu me lembro que, numa altura, aquela menina falou assim, tudo que eu queria naquela época, era como se o meu coração gritasse para os adultos, me disciplinem. Me disciplinem. Eu vi isso em uma menina de 13 anos, recuperada desse mundo. É curioso você pensar que para essa criança que estava nessa condição, a disciplina de um pai era para ela sinônimo de amor.
sinônimo de cuidado, de proteção. Para ela viver numa vida em que ela fazia o que ela quisesse, fazia o que dava na cabeça dela, era um tipo de desamor, de desamparo, de abandono. Olha o que diz esse capítulo 12, que interessante. Vamos ver aqui o verso 5. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. E visando a disciplina, que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos. Usando os termos de Jesus, ramo infrutífero. Filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos frutíferos e participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Irmão, a sua disciplina, a disciplina do Senhor, é Deus podando essa videira, esse ramo da videira frutífera. É Deus dizendo, interessante, você está conectado com o meu filho, você está conectado com a videira, você está se tornando frutífero, mas você precisa ser mais frutífero. Deixa eu te disciplinar. Deixa eu produzir determinadas situações na sua existência que vão te fazer se conectar ainda mais comigo. Essa é a disciplina do Senhor. É assim que Deus educa as nossas disposições. Por isso o verso 4 é radical. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, vai ser lançado no fogo, a semelhança do ramo, o ramo infrutífero, e secará, o apanho, o lanço no fogo e o queimo. Irmãos, frutificar na linguagem de Jesus, quando você olha para o verso 5, está claro, dar frutos é igual a fazer alguma coisa. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, ser frutífero significa fazer algo. Mas, repito, por que Jesus usa uma analogia orgânica de uma planta? Porque seja lá o que o cristão faz, o que ele faz precisa estar ligado organicamente com a videira. Não é metodologia, é um feito que nasce de uma relação. É um feito que nasce de um modo muito particular, como nós estamos conectados com ele, com a videira. Irmãos, como que o feito do cristão faz sentido? Olha, o verso 8 vai dizer que o nosso feito, as nossas obras são para a glorificação do Pai. E a gente às vezes não entende esse termo glória, porque a glória diz respeito ao modo como Deus se exibe no mundo, ao modo como Deus se revela no mundo. Deus se revela de forma gloriosa, principalmente pelo fruto do discípulo, que não é produzido, repito, por uma lista de tarefas morais que você tem que realizar. É produzido por uma relação orgânica com aquele que é a fonte de toda boa obra, Jesus Cristo. A obediência cristã, meus irmãos, é uma obediência cristodependente. E é curioso pensar que você poderia muito bem achar assim, não, Igor, mas será que eu não tenho que produzir essa obediência a partir de uma vontade pessoal? Irmãos, nós vamos falar desse paradoxo aqui, um paradoxo importante.
Quem não leu ainda, leia o livro do Francis Schaeffer, A Verdadeira Espiritualidade. Francis Schaeffer gosta muito de trabalhar um conceito bíblico, que ele percebe que está na Bíblia, que é um paradoxo das Escrituras, que ele chama de passividade ativa e atividade passiva. Que o cristão se relaciona com Deus, trabalhando na medida que descansa na graça de Deus, e ele descansa na medida que ele trabalha a partir dessa graça. Parece um paradoxo. É uma obediência amorosa e um amor obediente. É uma ação que ela emerge de uma conexão orgânica de amor com Cristo, mas ao mesmo tempo não é meramente uma passividade diante desse amor. É um movimento permanente de graça e resposta obediente. Graça e resposta obediente, num ciclo permanente. É assim que a videira funciona. E é assim que os ramos conectados à videira produzem. Bom, Francis Schaeffer gostava de dizer que existem pelo menos 5 ignorâncias que o cristão contemporâneo pode ter em relação à nossa resposta à obediência, ao que nós temos que fazer a partir da videira, que é Jesus. 5 ignorâncias clássicas. Primeira ignorância. O cristão que aprendeu que foi salvo pela graça e foi justificado pela fé, mas simplesmente não aprendeu quais são as implicações, os efeitos e os resultados de você crer que você foi salvo pela graça e justificado pela fé. Você não sabe, você creu, eu falei amém, louvado seja Deus, entendi, eu fui salvo pela graça mediante a fé, mas isso não tem nenhum tipo de impacto ou relevância para a sua vida agora, cristã agora, do tempo presente. É uma primeira ignorância. Segunda ignorância. Aprendeu que a fé é necessária para você se tornar cristão, mas equivocadamente você aprendeu por alguém que agora, depois que você obteve a salvação pela fé, em Jesus, pela graça, agora é com você. Agora é o seu esforço que te mantém na vida cristã. Erro. Segundo erro, um erro clássico. Como se a fé fosse necessária só para a sua conversão, e ela não fosse necessária para a sua santificação. Viajou. E aí você vive aquela vida religiosa, legalista, a pessoa te fala da graça, você fala, mas eu acredito em salvação pela graça. Meu filho, mas como é que você vive? Agora tem, né, irmão? Agora faça a tua parte que eu te ajudarei, né, irmão? Viajou. Segunda ignorância. Isso não é o evangelho. Terceira ignorância. Aprendeu que uma vez que foi justificado pela fé, não importa como eu vivo agora, é tudo pela graça. É tudo pela graça. É o antinomismo. Está na modinha por aí. Tem movimentos cristãos que ensinam isso por aí. A graça como uma autorização para viver uma vida moralmente desregrada. Para viver uma vida corrupta moralmente. Como se Cristo não dissesse nada a respeito de modo como a gente se frutifica, o modo como a gente dá testemunho, o modo como a gente vive vida cristã na vida concreta. Claro, de um lado você tem um legalista, que acha que agora é no couro. Mas do outro lado você tem o liberal, o libertino, que acha que a graça é uma autorização para uma vida moralmente frouxa. Ainda tem um outro grupo, que aprendeu que depois que obteve a salvação pela fé, nesse vácuo que parece que existe entre a sua conversão e a volta de Jesus, a sua ressurreição, a sua morte, agora você tem que buscar uma segunda unção, uma segunda bênção. E quando você obtém essa segunda bênção, é possível você viver santidade total agora, no tempo presente. Esse foi um dos desvios teológicos do meu amado John Wesley, eu tenho que admitir. O perfeccionismo cristão, como se fosse possível alcançar a perfeição cristã absoluta no tempo presente. Isso não é possível, meu irmão. Isso é possível com a ressurreição. Mas é claro, isso não significa que não é possível nenhum tipo de progresso no tempo presente. Mas, de fato, não é possível tanto progresso ao ponto de você obter santidade absoluta agora. E, finalmente, a última ignorância. Uma pessoa que nunca foi ensinada que existe uma realidade da fé que deve ser operosa, intencionalmente operosa, agora, após a justificação. E que essa fé que opera agora, opera pela graça e opera pela providência de Deus. Então, meus irmãos, o problema do cristão hoje é isso. É que ele não sabe como lidar com a vida cristã no tempo presente. Nós entendemos a nossa conversão,
razoavelmente, entendemos razoavelmente o nosso destino eterno, mas nós não temos dado uma resposta adequada para como o cristão deve viver a sua vida no tempo presente. Ou nós damos uma lista de regras morais, ou nós desafiamos as pessoas a viverem perfeição cristã agora, ou nós dizemos para a pessoa que elas não precisam fazer nada. Está tudo errado. Tudo errado. O que Jesus está ensinando aqui na parábola e na metáfora da videira é que cristãos precisam ter uma conexão orgânica com Jesus. As pessoas precisam estar tão atreladas pela fé e conscientes daquilo que Cristo fez na cruz, no poder do seu sangue e da sua ressurreição, que pelo poder do Espírito, graça, conexão orgânica, não é metodologia, não é religião, não é liberalismo moral, é cristianismo bruto, que emerge da seiva do Espírito em Jesus Cristo e alimenta esses ramos que precisam ser podados por Deus para se tornarem mais frutíferos, providencialmente frutíferos, a partir de quem Cristo é e a partir do que Cristo dá nele, na força dele, porque sem ele nada podemos fazer. Nada. Doutrina cara, meus irmãos, para os reformadores. A chamada doutrina da união mística com Cristo. E para mim é um dos ensinos da reforma mais belíssimos que existe. É que quando cristãos se conectam com Cristo pela fé, a gente entra numa unidade misteriosa porque é difícil descrever essa unidade. É uma unidade que se dá por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo te ancora em Jesus, te conecta a Jesus. Toda a sua impureza, injustiça, toda servergonhice, toda desobediência, toda preguiça, procrastinação, todo tipo de corruptibilidade, de ira que você era digno, é transferido para a carne de Jesus. Jesus na cruz há 2000 anos, por graça e mistério, você estava com ele naquela cruz há 2000 anos. Mas ao mesmo tempo que você se conecta com ele para transferir toda a sua enfermidade para a carne dele, toda a cura, santidade, justiça, retidão e providência que estão depositados em Jesus, são atribuídos a você, pecador, reconciliado. E por graça e mistério é dito que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, uma vida cristã frutífera é insustentável sem Jesus. Insustentável. Não tem método, não tem religiosidade. Então aqui está claro, tem que dar fruto, mas também está claro, sem Cristo é impossível. É isso que Jesus está dizendo. Cristão, dê fruto, mas não tente fazer isso sem Cristo. Não tente fazer isso sem Cristo. Por isso, meus irmãos, muitas vezes, nós pastores, e eu falando isso para meus colegas, somos tentados, quando percebemos algum grau de imoralidade no nosso rebanho, a simplesmente apresentar para as nossas ovelhas uma série de regras e princípios morais para que eles vivam uma vida moralmente melhor. O problema é que essa resposta ansiosa de nós, pastores, para que as nossas ovelhas sejam moralmente melhores e mais frutíferas, não glorifica a Cristo. Para que Cristo seja glorificado, é necessário que as nossas ovelhas se conectem à realidade de quem é Jesus Cristo, e não meramente apresentar para elas uma lista de regras morais. Martinho Lutero disse isso em 1527, na obra dele, da Liberdade Cristã, que a resposta para uma igreja imoral é: tenha mais fé, creia mais, confie mais na obra e nos méritos de Jesus Cristo. Verso 7, Jesus vem e diz: olha, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Tem gente que poderia dizer, parece até um paradoxo aqui. Como assim eu posso pedir o que quiser? Está valendo tudo? Meu irmão, atenção para o texto. Existe uma condicional para pedir o que você quer. A condicional é:
se você estiver em Jesus, se você permanecer nele, se as palavras dele permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser mesmo. A questão toda desse texto é o que você vai querer quando você orar. Não sei se você está percebendo a matemática. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que quando você se conecta suficientemente com quem Cristo é, e você começa a desfrutar de tudo que Cristo produz pela graça em você, o que está sendo alterado aqui é quem está conectado com a videira. Os seus desejos mudam, o seu querer muda, as suas ambições mudam, as suas expectativas mudam e, obviamente, a sua oração vai mudar. E é claro que quando você orar o que você quiser, ela vai ser respondida. Porque o que você vai querer, uma vez que você está conectado com Cristo, é tudo que Cristo quer. Então isso aqui não é o gênio da lâmpada. Não é um ramo que está querendo fazer o que quer em si mesmo. Mas é um ramo que está tão conectado com a videira, que até os seus desejos foram alterados por essa conexão. Lembra de Agostinho, a frase famosa? Ama a Deus e faça o que quiseres. Olha que frase maravilhosa. Mas claro, os crentes hoje são muito sentimentalistas, né? Aí acha que amar a Deus é ficar cantando hininho, Jesus, se eu tirar o seu chinelo, tirar a sua roupa, você é fofinho, me dá um abraço. Acha que amor é essa tramóia velha aí. Não é. Não é? Acha que amor é mimimi, gospel para Jesus. Está errado, meu irmão. Amor não é isso, não. Amor é uma conexão pactual, de autocomprometimento com Cristo, de pessoas que autenticamente desejam se unir com Cristo. Como diz o Piper, Cristo não é apenas confiável, ele é desejável. Você se conecta com a realidade de Deus em Jesus. Você se deleita de estar unido com Ele. Se entristece quando você percebe que essa unidade está comprometida. E você volta a orar, volta a se conectar, a ouvir a palavra de Jesus, desfrutar da realidade dele. O seu desejo se expande por quem Jesus é. A seiva é derramada em você. Os seus ramos ficam nutridos com a graça e com a vontade de Deus. E a sua oração é atingida em cheio por essa nova realidade. É claro que aí você pode amar a Deus e fazer o que você quiser. Porque o que você vai querer depois de amar a Deus desse jeito, são coisas completamente diferentes. Ame a Deus e faça o que quiseres. Simples assim. Você vai pedir e Ele vai responder. Porque até o que você vai querer em oração vai ser alterado ou alterada por essa nova relação orgânica com Jesus. É uma oração fundada na vontade de Deus. Lembra de Romanos 8? Vou ler para você aqui, não precisa abrir Romanos 8,14. Paulo vai falar da adoção. Vai falar como que o Espírito muda a nossa oração e conforma a nossa oração uma vontade completamente nova. Porque a gente não sabe orar como convém. Porque a nossa oração é basicamente uma guerra de vontades entre a vontade de Deus e a nossa. E Deus está te educando pela conexão no Espírito com Jesus a desejar coisas novas e a orar conforme o Espírito quer que você ore. Porque o melhor para você é a vontade de Deus, mesmo que isso para você não faça sentido agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ainda bem. Ainda bem. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes mais uma vez com medo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Pai. Abba. Então existe uma relação nova aqui. Existe um modo diferente da gente ir na direção de Deus vir na nossa direção. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito dá esse testemunho. Você está conectado na videira. Você é filho. Mas o verso 26 vai dizer o seguinte. Mas também, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Porque, apesar de tudo, nós ainda somos fracos. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, esse que diz que você é filho de Deus, ele intercede por nós de maneira sobre-excelente,
com gemidos inexprimíveis, com palavras intraduzíveis. E aquele que sonda o coração, o Espírito, e sabe qual é a mente do Espírito, ele intercede segundo, adivinha o quê? Segundo a vontade de Deus. E é segundo essa vontade que ele intercede pelos santos. Pode orar, meu irmão. Pede a Deus o que quiserdes, uma vez que você esteja conectado com a videira que é Jesus. E aí Jesus é claro, verso 8, isto é, assim é, o meu Pai é glorificado. Como que o Pai é glorificado? Que deis muito fruto. E assim você vai se tornar discípulo dele. Jesus falou isso no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Jesus falou que você é a luz, que Deus te fez sal da terra e luz do mundo, e ele diz, olha, assim também brilha a vossa luz entre os homens, diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a Deus por isso. Meu irmão, a força do cristianismo é o testemunho do evangelho. E os efeitos que o evangelho produzem na vida do cristão. Porque quando você proclamar o evangelho será uma realidade tão brutal e tão clara e tão nítida, tão concreta em quem você é, que a sua vida vai dar testemunho, vai legitimando as palavras do evangelho que você prega. Então a sua vida se torna um testemunho público da obra de Jesus. Verso 9, Jesus diz assim, olha, como o meu Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E muita gente poderia dizer que isso aqui está tão parecendo uma coisa meio legalista, condicional. Para a gente permanecer no amor de Jesus, a gente tem que guardar os mandamentos dele. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria ou o meu gozo esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Atenção, nós já estamos entrando na explicação de Jesus da parábola da videira. Como entender essa lógica? Quem guarda os meus mandamentos permanece no meu amor. Parece causa e efeito. Eu entendi. Então, para permanecer no amor de Jesus, tem que andar na linha, né? Irmãos, lembra quando eu falei da passividade ativa e da atividade passiva? Que existe um movimento que vai e volta ao mesmo tempo? Olha, é só a gente lembrar que se Jesus disse isso aqui, que nós acabamos de ler, lá no capítulo 14, verso 21, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá ele inverte a lógica. É porque Jesus trabalha nesse movimento de ida e volta. Qual é a causa da obediência cristã? É amar a Deus. O que move um cristão à obediência é um amor autêntico a Deus. O problema é que quando eu falo amor, existe um monte de contaminação semântica, existe um monte de desinformação sobre o que é amor na nossa cabeça, que nos impede de olhar para o que significa amor, que é exatamente aquilo que nos move na obediência. Vou dar um exemplo, o Piper cita esse exemplo, eu acho interessantíssimo. Ele falando de irmãos que têm problema de compulsão, que chegam no gabinete dele e falam, pastor, eu não consigo deixar de fazer isso. Ele deixa assim, vou te explicar como. Se eu pegar aqui agora, você tem compulsão com bebida, e você está com a cachaça na sua frente, e aí você fica naquele, nossa, eu não dou conta, eu tenho que beber essa cachaça. Aí o pastor Piper fala assim, quer ver só você se curar da compulsão? Se você não beber essa cachaça agora, eu te dou $1 milhão. O cara fica curado da compulsão. Aí você me fala, que estímulo existe em $1 milhão que cura o cara da cachaçaria? Do alambique? Sabe o que estimula no $1 milhão? Palavras de Jesus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, meu querido. Você sacrifica tudo pelo Deus que você ama. Ok? Você sacrifica tudo. Sacrifica família, sacrifica relacionamentos, sacrifica vida com a sua esposa, você sacrifica sua saúde por aquilo que você ama. Então, vamos deixar esse amor romântico de lado. Amar é isso. Amar é aquilo que você se devota. A sua devoção é a grana, por isso que a compulsão foi para o saco. É o poder, é a oportunidade que o dinheiro te dá, é o falso senso de liberdade, é a segurança que ele te ilude. Então, por que nós não respondemos à palavra de Deus com obediência? Porque nos falta amor suficiente. Nós não amamos a Cristo e não vimos em Cristo algo desejável
suficientemente a ponto de abandonarmos os nossos desejos e as nossas cobiças. Essa é a verdade. O que move um cristão à obediência é o que ele ama. Ame a Deus, você vai obedecer. A palavra de Agostinho, ame a Deus e faça o que quiseres. Por isso Jesus persevera, permanecer em mim, permanecer no meu amor. É isso que ele está falando. Permanecer no meu amor. Pede a Deus o que você quer. O que você quer pedir a Deus, meu irmão? O que você quer pedir a Deus? Segurança temporal? Temporária? Transitória? O que você tem que pedir a Deus é encontrar satisfação nele. Amá-lo a ponto de se encontrar pleno, contente, satisfeito em quem ele é, independente das circunstâncias. É muito melhor pedir para Deus estar satisfeito nele do que pedir um carro bacana e vai bater, vai arranhar, você vai perder o sono, ficar estressado, porque você é obcecado com aquilo, obcecado com dinheiro, obcecado com segurança, obcecado com sucesso. É muito melhor. Melhor do que pedir estabilidade financeira é pedir estabilidade em Deus para que quando o pau quebrar, porque o pau pode quebrar a qualquer momento, você vai responder com fé e não vai desperdiçar a disciplina do Senhor quando ela vier. Eu vou ter que ler um trecho aqui para vocês do livro do Piper, Em Busca de Deus. Eu recomendo demais esse texto, esse livro. Olhem que coisa forte isso aqui. Jesus falou, vocês viram aí no texto? Tenho-vos dito essas coisas. Sabe por que Jesus disse isso para você, meu irmão? Para você ser alegre. E para que a sua alegria seja plena no Senhor. É Ele que disse. Então, meu irmão, a resposta do cristão à obra de Jesus não é melancolia. Porque você não responde assim com $1 milhão. A resposta do cristão diante da realidade de Cristo é júbilo, é gratidão, é alegria. É o coração explodindo de adoração. É você crescendo na dependência de Deus, se satisfazendo nele, discernindo a vontade dele, bebendo da seiva que vem da videira, que é Jesus Cristo, de forma crescente, meu irmão. Crescente, deixa o agricultor podar, para você se tornar mais frutífero. Olha o que diz o texto. Fantástico isso aqui. A busca da alegria em Deus não é opcional. Não é opcional, meu irmão. Não é algo a mais em que a pessoa pode crescer depois de chegar à fé. Enquanto o seu coração não tiver atingido essa busca, a sua fé não pode agradar a Deus. Essa não é a fé que salva. Fé salvadora é a confiança de que se você vender tudo o que tem, e esquecer todos os prazeres pecaminosos, o tesouro oculto da alegria santa satisfará os seus desejos mais profundos. A fé salvadora é a convicção sentida pelo coração de que Cristo não é somente confiável, mas Ele também é desejável. É a confiança de que Ele cumprirá suas promessas e de que aquilo que Ele promete vale mais a pena ser desejado do que o mundo inteiro. Na conversão, encontramos o tesouro oculto do reino de Deus, arriscamos tudo nele. E ano após anos, nas lutas da vida, comprovamos repetidamente o valor do tesouro e descobrimos nossas novas profundidades de riquezas que nós não conhecíamos. Assim, a alegria da fé cresce quando Cristo nos chama para um novo ato de obediência que nos custe algum prazer temporal. Lembramo-nos do valor insuperável que é segui-lo e pela fé, no seu valor provado, esquecemos o prazer mundano. Qual é o resultado? Mais alegria, mais fé, mais profunda do que antes. E assim avançamos de alegria em alegria, de fé em fé. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Nosso problema é que falta amor a quem Deus é. E esse amor não é download, não. O conhecimento desse amor e a expressão desse amor depende de uma relação orgânica permanente com Cristo e o Pai podando. E o Pai disciplinando.
o amor vai se expandindo, a disposição para ser cristão de verdade se expande. E aí, irmãos, você vai ver o que é cristianismo hardcore. De verdade. Jesus diz no verso 13, acabando: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Está claro. Jesus está dizendo, a minha relação com vocês não é simplesmente de um senhor e de um servo, e de servos. Jesus está chamando os discípulos para um nível de obediência mais profunda. Não é uma obediência que nasce do medo e da coerção, do risco do inferno. É uma obediência que nasce de uma relação de amizade com Cristo. E aí Jesus faz a diferença entre o servo e o amigo. O servo recebe a ordem do Senhor e não sabe porque o Senhor está dando aquela ordem. O mandamento vem, mas você não entende quem Deus é e não encontra ânimo no conhecimento dessa relação com esse Senhor para poder obedecer aquilo da forma adequada. Jesus coloca a obediência do cristão em outro nível. Ele fala, não vos chamo mais escravos, servos, eu estou chamando vocês de amigo. Porque um amigo faz o outro amigo saber dos seus intentos. Então, peraí, o que significa isso? Que aquilo que move a obediência dos amigos de Jesus é um profundo conhecimento das razões por que Jesus está te dando aquela ordem. A nossa obediência emerge de um conhecimento autêntico dessa relação que nós temos com Deus e com Jesus Cristo. Vós sois meus amigos, já não vos chamo servos. Vocês, como servo, você não tem como conhecer o que o amigo está propondo. Os servos fazem sem conhecimento da vontade do seu Senhor. Os amigos obedecem fundados em conhecimento da vontade do seu amigo. É muito diferente. Finalmente, quem é o ramo frutífero, senão aqueles que, pela graça soberana de Deus, foram escolhidos para fazerem parte dessa videira? Desculpem aqueles que se escandalizam com a doutrina da soberania de Deus. Mas, inevitavelmente, meus irmãos, esse é o grande mistério da salvação. É que nós só nos tornamos frutíferos na videira que é Jesus, porque Deus, em Jesus, misericordiosamente e soberanamente, nos enxertou, nos colocou nessa videira. Verso 16, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi. E eu estou dando uma ordem. Vá e deem fruto. Essa é a ordem de Jesus para aqueles que ele escolheu. Irmãos, quando você olha para essa parábola inteira, quando você olha para a cena inteira, o que você percebe aqui é Jesus resolvendo o problema da religiosidade. É Jesus dizendo que a obediência do cristão brota como um fruto organicamente de uma relação de amor. Que Deus, pela graça dele, te colocou nessa relação de amor, e a sua frutificação depende disso. Nem capacidade para escolher Jesus você teve, o que dirá capacidade para ser obediente. Então, de onde que emerge a obediência cristã? De uma escolha soberana do Pai e de uma graça providencial que vem do Filho. E é desses dois canais que cristãos se tornam providencialmente, milagrosamente, frutíferos e obedientes. Amém, meus irmãos? Vamos cear. Vou pedir os diáconos que tragam os elementos. E eu quero ler um texto com você. Gálatas capítulo 5, enquanto os diáconos vão distribuindo os elementos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Você não precisa abrir. Feche os seus olhos em oração. O pessoal do louvor também, se quiser, já tomando os postos. Olha que coisa magnífica. Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e eles se opõem mutuamente, de modo que não conseguis fazer o que quereis. É uma guerra de vontades. Você
quer fazer alguma coisa e não consegue, porque existe uma militância interna. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estás debaixo do legalismo, embaixo da lei, da religiosidade. As obras da carne são conhecidas: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja. Bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, que já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, você pode ter uma consciência teológica claríssima do Evangelho da Graça, mas se você é infrutífero, meu irmão, você não está desfrutando da vitalidade da graça. Então, vá para além da confissão verbal ou cognitiva. Deseje a Cristo. Porque se você desejar a Cristo, você está vivendo no Espírito. Verso 22, e quais são o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há julgamento, pois os que estão de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Amém, meus queridos? Então ore ao Senhor hoje, nessa manhã, e peça a Deus para que Ele te conecte à videira que é Jesus. Que você cresça no conhecimento de Cristo a ponto de desejá-lo como um tesouro inestimável. A ponto de você abandonar os seus desejos, compulsões, idolatrias, por um amor novo. Novo, meu irmão. Não subestime, meu irmão. Não subestime a capacidade que nós temos como homens e mulheres de vivermos um cristianismo superficial, desconectado da realidade que é Jesus Cristo. Questione, meu irmão, se você tem fé autêntica no Senhor. Se a sua fé é meramente cognitiva ou se ela está baseada em um desejo novo, renovado por quem Jesus Cristo é. Amém?